Uma ministra da STJ, Laurita Vaz, que é assim com o bolsonarismo, foi quem afastou o governador e autorizou uma operação ilegal contra ele. Ó, nem vou entrar no mérito se o governador do Alagoas se ele é de Alagoas, se ele é inocente ou não. A operação da Polícia Federal foi ilegal. A decisão da ministra da CJ é ilegal. É para você ver como são as coisas. Por quê? Porque depois toda a grande mídia estampou na capa naquele dia, olha, governador aliado de Lula. Tinha matéria, a capa do UOL e da Folha foi assim criminosa. Não colocava nem o nome do governador de Alagoas afastado, mas colocava o Lula. Esse é o nível da grande mídia. A gente fica aqui chocado que nosso Jornal Nacional não mostra as coisas contra o Bolsonaro, não mostrou o escândalo de mais de 1 bilhão, ou não mostrou o escândalo dos imóveis. Depois, quando foi muito pressionado, mostrou numa matéria pequenininha assim, que praticamente inocentava o Bolsonaro. Aí, quando qualquer coisa contra um aliado, aí não, foco no Lula, foco no Lula, é isso. Ó, peço primeiro a sua inscrição aqui no canal, um segundinho, é grátis se inscrever aqui, você fortalece a oposição. Nós aqui somos a mídia do Lula, então inscreva-se aqui, aí você fortalece, porque quando você se inscreve, o YouTube mostra para mais gente que não é inscrita, então você ajuda realmente a fortalecer. Agora, falar sobre o caso, o que é a campanha do Lula está pensando que pode acontecer, porque, veja bem, não vazaram na mídia o que a campanha do Lula realmente teve de informação da Polícia Federal. Mas sabemos o seguinte, tem algumas alas diferentes na Polícia Federal. Tem ala de pessoas que são mais garantistas, de delegados, agentes mais garantistas, ou seja, que acham que os investigados têm mais direitos, ou seja, não dá para sair perseguindo. Tem a ala lavajatista, que fala que não, primeiro prende, depois a gente pergunta e dane-se, vamos fazer um escarcéu e vamos chamar a grande mídia aqui e chama lá a Globo pra gente aparecer, que essa ala aí que a gente ficou conhecendo da pior maneira possível entre 2014 até 2020, 2021, quando o Bolsonaro acabou com a Lava Jato. Tá. Depois tem a ala bolsonarista. A ala bolsonarista, eles protegem o Bolsonaro. Os bolsonaristas custam o que custar. Lembre-se, os bolsonaristas, assim como os lavajatistas, são duas vertentes muito parecidas do fascismo, do nazifascismo. Tá? Eles não têm problema algum em rasgar a lei para proteger aliados. Eles não querem saber. Se é aliado deles, eles rasgam a lei, pode cometer o pior crime possível. Eles não estão lá contra a corrupção ou contra o crime. Eles estão lá pelo projeto fascista deles. É por isso que eles estão. Então, essa ala bolsonarista começou a investigar o governador do Alagoas, o Paulo Dantas. Paulo Dantas, vamos lembrar, ele foi... Por que ele é governador do Alagoas, o Paulo Dantas? O Paulo Dantas, ele era deputado estadual. O governador, Renan Filho, era o Renan Filho, governador, eleito em 2 mandatos, tá? Com recorde de votos. O Renan Filho tinha um vice. O vice do Renan Filho se tornou prefeito de uma cidade em 2020, ganhou para a prefeitura e saiu. Então o Renan Filho ficou sem vice-governador. Só que agora ele concorreu ao Senado. Então temos lá no Senado o Renan Calheiros e o filho do Renan Calheiros. Os 3 senadores de Alagoas tem o Renan e o filho dele. Tá. Quando ele vai para o Senado, ocorreu um problema. Foi ali que o Arthur Lira cresceu o olhão. O Arthur Lira, que está recebendo grana como jamais imaginou na vida dele, foram 500 milhões de bolsolão para o Arthur Lira só em 2021. R$500 bilhão em emendas para um deputado só em um ano. Esse é o tamanho da grana que o Arthur Lira está metendo a mão. Ele ficou com o olhão, falou, opa, peraí, vai ficar sem governador Alagoas, porque o governador vai concorrer ao Senado, ele, no dia 1º de abril, ele é obrigado a renunciar. Ele renunciando, não tendo governador, entra alguém da Assembleia Legislativa. Vai ter uma eleição lá, e aí um dos deputados se torna governador. O Arthur Lira tentou de tudo para que o candidato dele, que é o Cunha lá, quem é de Alagoas conhece, fosse eleito governador. Não conseguiu, ele perdeu na eleição indireta e o Paulo Dantas se tornou governador no mandato tampão, um mandato de 6 meses apenas. E não é assim, nossa, esse cara é o maior aliado. Não estava nem na chapa, não foi vice-governador nem nada. Estava lá, é o cara que do nada de deputado estadual virou governador. E aí virou candidato à reeleição. Ok. Aí, como ele, Renan Calheiros, estão apoiando o Lula e o Lula os está apoiando, até contra candidatos apoiados pelo Bolsonaro e pelo Arthur Lira, o que acontece? A parte bolsonarista da Polícia Federal começou a investigá-lo e aí falaram, ele praticou rachadinha.
E aí tem todos os indícios. Eu só consegui ter acesso ao que a grande mídia fala. E aí, o que a grande mídia fala parece muito com as matérias da Lava Jato, mas parece muito mesmo. E é isso que acendeu o alerta máximo no PT. E aí depois eles foram avisados de que vai ter mais. Isso é só a ponta do iceberg, é só o comecinho da perseguição que vai ter nas próximas semanas, ou que pode ter. A gente denunciando, quanto mais a gente denunciar, menor a chance de socorrer, maior a chance de que alguém consiga intervir, seja nos bastidores, alguém do STF, ou seja mesmo pela lei, tá? Ou seja, por ações e tudo mais. Ok, aí o que acontece? A sala bolsonarista começou a investigá-lo por rachadinha. Aí olha só como parece com a Lava Jato. Pediram, o bolsonarista da Polícia Federal pediu o bloqueio de 54 milhões de bens dos envolvidos com a rachadinha do governador Paulo Dantas. Só que tem um problema. Essa rachadinha, 54 milhões é muita coisa. O Flávio Bolsonaro ficou fazendo a rachadinha no gabinete dele por 12, 13 anos. Em 12 ou 13 anos, acharam do Flávio Bolsonaro 15 milhões. Para esse cara fazer 54 milhões, ia demorar um tempão. E olha que o Flávio Bolsonaro não fazia só rachadinha, eles tinham a prática da inteirinha, que é quando a pessoa pegava um tantinho assim do salário e ele ficava com quase tudo. Ou, às vezes, a pessoa nem sabia que era contratada no gabinete dele e ele pegava tudo, ficava com o salário inteiro. Veja bem, era um esquema muito grande. Aí pedem o bloqueio de um valor muito superior. Eu lembro quando a Lava Jato, o Dallagnol pediu bloqueio de mais de 70 milhões do Lula. E aí o juiz, que era o juiz Bonat, tem até um áudio do Dallagnol que ele fala: o Bonat vestiu a camisa para nos ajudar. Pô, o juiz veste a camisa para ajudar o procurador, a acusação. É uma coisa de louco. Aí o juiz lavajatista que estava contra o Lula ali, provado pela Vaza Jato, deu. E aí saiu na mídia, bloquearam 70 milhões. Só que o Lula não tem 70 milhões. Como é que eles fizeram a conta dos 70 milhões? Eles pegaram muitos valores de coisas que não tinham nada a ver com o Lula, foram somando, não deu um valor muito alto, então eles multiplicaram para bloquear 70 milhões para dar manchete. Então, mesma coisa que fizeram em Alagoas. Pegaram aí, ó, se a gente fizer tudo aquilo que pode ter sido, salários totais do que a gente acha que foi, não sei o que, multiplicar e ainda achar que os outros também foram, aí dá 54. Igualzinho, para dar um valor gigantesco. Ok. Até aí, pô, peraí, parece que tem todo tipo de coisa lavajatista. Pediram a prisão do governador. A ministra da STJ, para isso, ela não teve, não. Assim como a STJ também não teve para prender o Wilson Witzel, quando o afastaram também ilegalmente. O Wilson Witzel foi afastado ilegalmente do cargo. E ó, não estou defendendo o Wilson Witzel. Inclusive, tem muitas provas dos crimes do Wilson Witzel. Do Paulo Dantas vão ter que aparecer depois, se tiverem. Mas do Witzel tinha, mas ele foi afastado só porque estava contra o Bolsonaro. Isso, ilegalmente afastado. Tá. Aí, olha só. Eles pediram a prisão, a ministra da STJ não deu. Imagina, iam prender. Aí fizeram busca e apreensão em vários endereços, tudo mais, operação e afastaram o governador. Só tem um problema. A tal da rachadinha ocorreu entre 2019 a 2021. Ele se tornou governador em 2022, em abril de 2022. Por lei, ele não pode ser afastado do cargo por qualquer coisa que tenha acontecido antes dele ser governador. Então, se ele tivesse feito rachadinha desde os anos 80 até março de 2022, mesmo assim, mesmo com as provas, é a lei, ele não poderia ser afastado. Assim como o Bolsonaro não pode nem ser investigado pelas rachadinhas no gabinete do Jair Bolsonaro, que teve no gabinete do Bolsonaro. A filha do Queiroz lá praticamente confessa das rachadinhas. A filha do Queiroz, que era personal trainer lá de famosos, praticamente confessa. Ela não morava nem em Brasília e recebia o salário enquanto estava no Rio de Janeiro dando treinamento fitness para atores da Globo. Quer dizer, ela tinha o emprego dela, era bem sucedida no emprego dela, tinha clientes famosos, mas estava ganhando um extra ilegal. Não foi investigado porque ele é presidente, é antes do mandato. No caso de governador, pode investigar, mas não pode mandar afastar. Pode abrir CPI e tudo mais, pode a Assembleia Legislativa votar, tudo mais. Ok, mas não pode afastar por isso. A Bolsonaro afastou. Aí você fala, peraí. Ela comete a operação, não posso falar que foi ilegal, se tinha lá tudo, ok, mas a operação de uma coisa de 2019 a 2020, tem matérias que dizem até o fim de 2020, tem matérias que dizem até o mês de 2021, mas de qualquer maneira, por uma coisa de tempos atrás, você vai lá e faz uma operação de busca e apreensão entre o primeiro e o segundo turno da eleição. Por que você não fez essa busca e apreensão quando começou a investigação em 2021? Por que não fez a busca e apreensão logo depois da eleição? Período eleitoral não pode ter isso.
Não, fizeram. Fizeram busca e apreensão para quê? Para ver se ele cai nas pesquisas e o candidato do Arthur Lira ganha. É isso. Tá rolando muito dinheiro do Bolsolão para muita gente, para essa perseguição ocorrer. E aí, nesse contexto, isso aconteceu. A Folha de São Paulo está sendo atacada pelo Arthur Lira e pelo bolsonarismo. A Folha ganha milhões com o Datafolha. O Datafolha dá muito lucro para a Folha de São Paulo. Não faz só pesquisa presidencial, não. Faz pesquisa para um monte de empresa. Pesquisa qualitativa, quantitativa, tudo mais. Então, eles ganham muita grana. E aí o Arthur Lira está ameaçando fechar os institutos de pesquisa e eles têm maioria no Congresso para isso. Está rolando muito bolsolão para isso. E aí o que acontece? Para beneficiar diretamente o candidato do Arthur Lira, que é o cara que ganhou $500 milhão de bolsolão em um ano, que também é candidato do Bolsonaro por acaso, a Folha de São Paulo vai lá e dá na capa, o dia inteiro. Para você ter ideia, a matéria que mostrava que uma empresa ligada ao Bolsonaro ganhou mais de 1 bilhão em licitações fraudadas no governo Bolsonaro, ficou na capa do UOL por 7 horas. Ficou na capa da Folha por menos de 7 horas, que eu lembro que ainda estava na capa do UOL, já estava nas pequenininhas da Folha. A notícia de que o governador foi afastado com apoiado por Lula, grandão, no título, ficou na capa do UOL mais de 12 horas, ficou na capa da Folha, aí eu não contei porque eu não entrei na Folha de manhã, mas ficou até o final do dia, quer dizer, para acusar o Lula, para beneficiar Bolsonaro e Arthur Lira. Por quê? Porque senão o Datafolha vai para o... que é isso que o Arthur Lira quer fazer com institutos de pesquisa. Aproveitaram, para você ter ideia, o erro do Datafolha e do IPEC, antigo Ibope, em 2022, no primeiro turno, foi menor do que em 2018 e 2014. Você sabia disso? Erraram o Datafolha, errou o Bolsonaro por 7 pontos. O IPEC errou por 8. O Datafolha, em 2014, errou o Aécio no primeiro turno por 8 pontos. E o IPEC errou por 10. Foi um erro muito maior e você não viu esse ataque aos institutos de pesquisa porque não tinha o Bolsonaro. Aí em 2018, erraram também, o Datafolha errou o Bolsonaro por 8 e o IPEC era Ibope, errou por 9 ou 10. Erraram muito mais do que esse ano. Mas agora o Bolsonaro está pagando propina para quê? Para eles colocarem toda a grande mídia contra a parede. Você vê que o Jornal Nacional não falou nada, não citaram que bolsonaristas invadiram a procissão de Nossa Senhora Aparecida, agrediram a TV católica da Basílica de Aparecida, vaiaram o padre na missa oficial de Nossa Senhora de Aparecida, no dia de Nossa Senhora de Aparecida. Isso não apareceu no Jornal Nacional. Quer dizer, para o senhor William Bonner, ele é o editor-chefe. Então o que vai e o que não vai no ar, ele não é apenas âncora, ele é o editor-chefe, ele que decide. Para o senhor William Bonner, aqui que aconteceu no feriado de Nossa Senhora Aparecida, no Brasil. Quais fatos tem aqui que a gente pode colocar para encher linguiça em 45 minutos de Jornal Nacional? Tirando comerciais, dá o quê? 35 minutos. O que a gente pode colocar aqui? E não aparece que apoiadores de um candidato à presidência interromperam a procissão, vaiaram a missa da Nossa Senhora de Aparecida. Não aparece. Você está vendo o tamanho como estão encobrindo o Bolsonaro, a grande mídia? Então, alguma coisa está acontecendo nos bastidores que a mídia está encobrindo. Então, nesse plano aí da Polícia Federal usar para tentar pegar aliados do Lula, e quando eu falo pegar, assim, não precisa de provas. A gente sabe que no Brasil não precisa mais de provas. Precisa de um bolsonarista e um juiz, desembargador, ou ministro do STJ, ou do STF, tem 2 ali que sejam bolsonaristas. Fala, assina aí, pronto, prenda. E se mandam prender algum aliado do Lula na quarta, quinta-feira, logo antes da eleição? E aí a Polícia Federal fala, bloqueamos 500 milhões em bens. Porque o bloqueio de bens é assim, a Polícia Federal faz a conta que quer, o juiz aceita ou não. Eu vou te dar um exemplo, o Cancellier. Cancellier é aquele reitor da Universidade Federal de Santa Catarina que cometeu suicídio. Por que ele cometeu suicídio? O Cancellier é um homem honesto. O Cancellier sofreu uma operação de busca e apreensão e foi preso na universidade na frente de todo mundo. Não apenas isso, ele é um cara acusado de crime de colarinho branco, que não cometeu, inocente. Fizeram revista íntima nele, nas cavidades dele, e deixaram transparecer. Para todo mundo falar, fizeram revista íntima no cara, ele podia estar com dinheiro enfiado. Esse nível, exatamente para gerar boato, para humilhar. O cara cometeu suicídio. Inocente. E ainda bloquearam 46 milhões das contas do Cancellier. Como é que fizeram a conta dos 46 milhões? Essa é a parte chave. Diziam que tinha um esquema de corrupção com verba federal do governo Dilma na Universidade Federal de Santa Catarina. Toda a verba anual da universidade era 47 milhões, a verba que ele tinha acesso.
Então bloquearam tudo das contas dele. Mesmo tendo indício de menos de 1 milhão de dinheiro que pode ter ido para em algum lugar. Depois descobriram que não, nada foi desviado. Quer dizer, tinham indícios de menos de 1 milhão. Ah, mas a verba total anual é 46 milhões, então vamos bloquear isso tudo. Por quê? Ele tem 46 milhões? Não. Mas a justiça pode chegar para você que está me assistindo e falar, ó, vou bloquear 1 trilhão desse cara. Mas eu não tenho 1 trilhão, não tenho nada, estou devendo ao banco. Não interessa, mas se você algum dia tiver, tá bloqueado, viu? É isso. E aí sai notícia na mídia. Então é isso. O que pode acontecer nos próximos dias, compartilha esse vídeo, compartilha essa informação. Saiu matéria na Folha. Na Folha tem alguns colunistas que prestam. A Folha bate lá, bate cá, bate lá, bate cá, mas essa ficar o dia inteiro na manchete citando o Lula e fazendo a ligação exatamente com o Arthur Lira e o Bolsonaro, eu tenho certeza, eu duvido que não seja matéria paga. Eu duvido, é assim, minha opinião. Aí, fica lá o dia inteiro ligando o Lula ao cara que foi afastado do cargo ilegalmente. Sendo inocente ou não, nem sei se é inocente, mas do jeito que a operação foi feita, não conheço o Paulo Dantas, mas eu fico assim, pô, deve ser inocente. Minha opinião, depois, claro, virão à tona mais fatos, saberemos, mas a operação contra ele foi ilegal, o afastamento dele ilegal e a associação ao Lula foi casada, jogadinha casada pelo Bolsonaro. Virão mais se a gente não denunciar. Falou.